A gente hoje está vivendo um tempo onde parece que tudo que a gente tem é pouco, onde sempre parece que tem alguém que tem mais do que a gente. Hoje a atualização de telefone, não sei qual é o seu telefone, mas eu sei que você já compra o telefone sabendo que em breve vai ter um telefone melhor do que o telefone que você tem. É ou não é assim? É incrível como que a gente olha às vezes para aquilo que a gente carrega e existe uma impressão, uma opressão e um trabalho para que você não valorize aquilo que você tem, para que você imagine que aquilo que você carrega é pouco, onde nunca é o bastante. Sem perceber, às vezes nós estamos trazendo palavras e pensamentos como se em Deus a gente não é o bastante. Mas eu quero te falar algo como um pai. Cada um dos meus filhos eu os amo, e não vou amá-los mais ou menos independente daquilo que eles vão se tornar na vida deles. Quem está comigo aqui? Eu simplesmente amo meus filhos. A gente simplesmente ama, a gente torce por eles. A palavra fala que o Espírito Santo intercede por nós. Mas existe em nós hoje um movimento, uma ação que tenta fazer o seguinte: aquilo que você tem não é o suficiente, aquilo que você tem é pouco. E o que eu quero te dizer hoje de uma maneira clara: não é só isso que você tem, não é só isso que você tem tudo que é necessário. Aos seus olhos pode parecer pouco, perspectiva pode parecer pouco, mas você tem o que é necessário. Se você vem comigo no livro de Lucas capítulo 9, a gente tem que intensificar e sermos gratos e valentes e frutíferos naquilo que Deus nos dá. Lucas 9, versículo 12 ao 17, a gente lê, ele diz: ao fim da tarde, os 12, Jesus falando com todo mundo. Jesus gostava de conversar, falar, pregar o tempo inteiro. No final da tarde, aproximaram-se dele os 12 discípulos. Foi reunião da igreja, gente, chamou os 12. Olha, o conselho inteiro quer falar com você, Jesus. Foi todo mundo, não foi um, nem dois, nem três. Pedro, né, que já falava muito, não. Chamaram os 12, imagina eles se reunindo, Jesus falando, o povo lá, todo mundo ouvindo, todo mundo feliz, e eles lá pensando nisso aqui. Chamaram, reuniram, fizeram a pauta, os 12, né, os líderes, e falaram assim com Jesus: manda embora, olha a palavra deles, manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: faça-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, ele deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Se você crê que tem 12 cestos para você, a tua casa aí, para sobrejando, dá um brado de louvor ao nosso Deus. Faz barulho aqui comigo, me ajuda a pregar aqui em nome de Jesus. Olha a reação dos discípulos. Olha, não é só isso que você tem. Quando você não valoriza aquilo que Deus te colocou, aquilo que você está cumprindo com Jesus do seu lado, a reação sempre é essa: eu não tenho nada para dar, ou eu tenho muito pouco para dar. Os discípulos olharam a proporção de 5.000 homens. Pensa comigo, 5.000 homens, mais as mulheres, mais os filhos, era muita gente. Proporcionalmente aos olhos naturais, eles pareciam que não tinham algo para dar. E é isso que acontece quando a gente pensa que o que tem é pouco. A gente olha o volume de pessoas, a gente olha o volume de necessidades, e a primeira coisa que a gente faz é rejeitar, é mandar embora, não dá. Mas eu quero te dizer que em Jesus tudo é possível.
E em Jesus existe uma capacitação sobrenatural. Em Jesus existe um fortalecimento onde Ele entra para operar milagres. E o Evangelho é uma vida de milagres. Eu quero te dizer, não tem nada grande demais ou difícil demais que Deus não possa operar um milagre na sua vida ou naquilo que você precisa. Porque o Evangelho não é lógico. Você não vai conseguir viver com Jesus pela sua lógica. Você e eu não vamos conseguir viver com Cristo matematicamente. Existe um lugar onde para Ele 5 pães e 2 peixes é mais do que suficiente para alimentar uma multidão. Existe um lugar em Jesus onde num deserto Ele vai fazer brotar água. Existe um lugar em Jesus onde Ele não só multiplica pães e peixes, mas Ele faz sobrar 12 cestos. Então não é só isso que você tem. Não é só isso que você tem o que é necessário.